Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso gratuito de design gráfico. Então, esse é um curso prático na qual usamos a ferramenta Adobe Photoshop. Então, na aula de hoje iremos aprender sobre as ferramentas de seleção que o nosso programa Adobe Photoshop apresenta. Então, para isso iremos abrir uma imagem na qual iremos encontrar na pasta de arquivos da nossa aula. Iremos clicar em File e de seguida Open. Então, primeiramente iremos selecionar na imagem 1 e cá temos. Então, como podem ver, cá temos a nossa imagem, nesse caso imagem 1. Então, é a nossa única camada. Iremos destrancar. Perfeito. Então, iremos usar as ferramentas de seleção. A primeira delas que iremos usar é o laço. Então, como podem ver novamente ao apontar, temos aqui uma ilustração do que a ferramenta laço é capaz de fazer. Então, ela nos possibilita selecionar uma determinada área na nossa figura, na qual nos irá possibilitar a efetuar diversas manipulações. Iremos clicar em laço. Então, cá temos. Então, temos aqui a opção do atalho o L. Então, podemos clicar a tecla L e cá temos. Iremos aumentar cá o tamanho da nossa área para melhor visualização. E cá temos a nossa maçã. Então, ainda na nossa ferramenta L, como podem ver, cá temos o nosso laço. Então, podemos desenhar de forma livre nos contornos da nossa figura. Então, cá encontro a usar o mouse. Então, irei cá selecionar. Cá temos. Então, como podem ver, cá temos. Irei um pouco para cima e irei soltar. A partir do momento que soltamos, então podemos ver essa pequena animação que irá nos mostrar que a nossa área encontra-se selecionada. Então, de seguida podemos clicar o botão de opção. Então, como podem ver, cá temos aqui diversas opções que podemos efetuar sobre a nossa área selecionada. Então, iremos clicar apenas no Layer View Copy. Perfeito. Então, como podem ver, a nossa seleção sumiu. Contudo, cá temos uma segunda camada copiada. Então, a nossa área selecionada resultou em termos de cópia na nossa outra camada. Então, para podermos visualizar, iremos clicar. Então, iremos clicar no zoom. Então, cá temos a nossa figura. Iremos clicar no transform, Ctrl T. Então, perfeito. E iremos arrastar para o outro lado. Então, como podemos ver, cá temos a nossa maçã copiada. Então, essa é uma das formas de poder efetuar a seleção de um determinado elemento numa figura e futuramente poder aplicar uma transformação. Então, esse foi um exemplo. Então, podemos também reduzir o tamanho. Então, como podem ver, cá temos, podemos colocar em qualquer posição, cá temos. Então, irei cá remover, então, irei clicar no Delete. De seguida, iremos voltar novamente no laço. Iremos clicar sem soltar no botão do clique do mouse. E cá teremos mais opções de seleção usando a ferramenta laço. Desta vez iremos selecionar cá no Polygon Lasso Tool. Perfeito. E iremos cá desenhar.
Então, ao clicar no botão do mouse, então, como podem ver, cá temos. Então, cá temos uma linha reta, nesse caso na direção da posição do nosso mouse, como podem ver. E para efetuar a seleção através dessa figura, a qualquer clique que formos a efetuar, então estaremos a fazer um desenho do contorno da área selecionada. Então, como podem ver a cada clique, nesse caso de forma geométrica. Então, como podem ver aqui não temos o nosso tracejado de forma curvilínea, nesse caso em relação ao contorno da nossa figura. Então, para maior precisão, então deixamos cá efetuar o zoom primeiramente, voltar para o laço. Então, para maior precisão, teríamos que clicar em pontos mais próximos. Então, deixamos cá iniciar. Teríamos que clicar em pontos mais próximos para que tenhamos maior fidelidade em relação à nossa figura selecionada. Então, só para ser aqui um pouco mais rápido, iremos dar esses saltos gigantescos. Então, como podem ver, então, scroll do mouse para baixo para que possamos enxergar outras áreas da figura. Então, iremos continuar. Então, deixa-me cá ver. Então, cá temos. Então, de seguida iremos clicar em Enter. Então, como podem ver, cá temos. Então, podemos efetuar a cópia, Ctrl C, Ctrl V, é uma outra forma de efetuar a cópia. E de seguida iremos clicar e arrastar, como podem ver, cá temos. Então, ainda temos mais uma outra opção, uma vez que essa não se adequa perfeitamente para esse contexto. Iremos explorar desta vez o magnético. Então, o magnético é bastante interessante, pois ela, de forma inteligente, procura seguir os traços da nossa figura. Então, como podem ver, nós apenas iremos percorrer aqui nas extremidades do contorno da nossa maçã. Então, ela de forma inteligente irá marcar os pontos como se fosse um caminho, nesse caso, do desenho da nossa figura. Então, como pode ver, cá temos um ponto, iremos mais para frente, teremos outro ponto, então mais para frente e cá temos. Então, uma estratégia também é não ser bastante rápido, teríamos que fazer isso com calma. Isso seria bem difícil para a imagem na qual tem vários detalhes, pois teríamos aqui uma confusão na tentativa de identificar o que pertence na seleção ou não. Então seria difícil de distinguir. Então cá temos o nosso contorno, iremos subir, iremos clicar. Então de seguida iremos clicar em Enter. Perfeito. Então, como pode ver, temos aqui a nossa seleção muito mais melhor em relação às outras tentativas. Então, deixamos cá primeiramente eliminar a seleção anterior. Então, iremos clicar cá no Delete. Então, deixamos cá clicar no Delete, Delete Layer, sim. E então iremos clicar Ctrl C e Ctrl V. Então, de seguida, Ctrl T e iremos copiar. Então, como pode ver, cá temos a nossa seleção.
Então, temos aqui uma melhor seleção em relação às outras. Então, cá temos a nossa maçã. Então, iremos eliminar. De seguida, iremos explorar outras opções de seleção, nesse caso, outras ferramentas, e iremos para o Mark Tool. Então, onde é que temos o nosso Mark Tool? Deixa-me cá ver. Cá temos. Então, o nosso Mark Tool é esse retângulo contracejado. Então, ao pressionar, podemos ver aqui 4 opções. Então, iremos iniciar com a primeira. Então, essa ferramenta é bastante simples. Apenas iremos desenhar aqui a nossa área que pretendemos copiar. Então, de seguida, Ctrl C, Ctrl V. Então, iremos clicar na nossa figura, Ctrl T, e iremos copiar para o lado. Então, como pode ver, então, uma vez que tínhamos aqui cores um pouco próximas, cá temos a nossa figura. Então, podemos também usar a nossa outra opção. Então, deixa-me cá explorar o Elliptical Mark Tool. Então, nesse caso, iremos desenhar, como podem ver, a nossa elipse. Então, podemos desenhar a nossa elipse ou uma circunferência. Então, para manter a proporcionalidade, iremos clicar em Shift, sem soltar, e cá temos. Então, caso queiramos apenas a maçã, teremos que acertar por onde iremos começar. Então, talvez por aqui. Então, não, talvez um pouco mais para cima. Então, iremos ajustar mais um pouco. Cá temos. De seguida, iremos clicar também Ctrl C, Ctrl V. Então, iremos arrastar para o lado e cá temos. Então, iremos explorar mais outra ferramenta. Então, no nosso Mark Tool, temos aqui o nosso Single Row Mark Tool. Então, essa aqui não desenha em relação às outras. Apenas ao clicar com o mouse, ela cria uma seleção como se fosse uma linha horizontal. Então, aqui já efetuamos a nossa seleção. Então, ao clicar, automaticamente efetuamos a nossa seleção. Então, como podemos ver, iremos clicar, deixa-me cá ver aqui, tá bom. Então, de seguida, iremos clicar Ctrl C, Ctrl V. Então, como podem ver, é apenas uma linha. Então, não podemos facilmente conseguir distinguir a nossa seleção copiada. Então, podemos aplicar a transformação Ctrl T. Já temos a nossa seleção. Então, iremos arrastar. Então, nesse caso, é uma transformação que estamos a efetuar. Iremos arrastar para cima. Deixa-me retornar novamente. Ctrl T. Então, iremos clicar no Shift para que possamos aumentar de forma proporcional. Então, como podem ver, cá temos. Então, temos aqui esse efeito bastante especial. O que aconteceu aqui, tivemos essa propagação, nesse caso da nossa linha, nesse caso os pixels. Então, deixa-me cá ver. Os pixels da nossa linha, tínhamos aqui esse pixel. Então, estendeu-se, segundo a nossa transformação, continuamente até aqui na nossa área de cima. Então, iremos ocultar, iremos selecionar desta vez na horizontal. Então, como podem ver, cá temos. Nesse caso, iremos criar a seleção vertical. Então, iremos escolher o ponto. Então, o meio da maçã é mais interessante. Então, de seguida, Ctrl C, Ctrl V. Então, iremos clicar Ctrl T. Então, iremos segurar o Shift e arrastar à esquerda. Então, podemos arrastar tanto à esquerda, tanto à direita.
Então, como podem ver, cá temos. Então, de seguida, iremos clicar no Enter. Então, como podem ver, cá temos. Então, só para eu mostrar novamente, desta vez irei mostrar sem arrastar até a outra área. Então, iremos selecionar só um pouco. Como podem ver, cá temos. Então, podemos arrastar e cá temos. Então, deixa-me cá propagar mais um pouco. Então, talvez até aqui onde inicia. Então, irei retornar novamente. E cá temos o nosso efeito. Então, ainda existem outras ferramentas de seleção. Iremos explorar para que melhor possamos ter domínio de todas elas. Temos uma outra bastante interessante chamada Object Selection. Então, mas antes disso, iremos explorar o nosso Magic Words. Então, deixa-me cá ver. Então, como podem ver, temos aqui no W. Então, temos o Magic Wand, nesse caso a varinha mágica. Temos o Object Selection e temos o Quick Selection. Então, deixa-me cá selecionar aqui o Quick Selection. Então, nesse caso, através do W. Primeiramente, temos que selecionar a nossa camada. Então, iremos remover as outras camadas. Iremos novamente no W, Quick Selection. Então, deixamos lá clicar, Quick Selection. Então, como podem ver, cá temos. Então, aqui no Quick Selection, temos aqui um brush, nesse caso, o nosso pincel. Então, como podem ver, cá temos o tamanho do nosso pincel. Iremos aumentar o tamanho, como podem ver, temos aqui um mais. Então, deixamos cá clicar no zoom. Primeiramente, iremos aumentar o tamanho. Perfeito. Iremos retornar. Como podem ver, cá temos. Então, podemos aumentar cá o tamanho. Então, isso irá ditar a nossa experiência na seleção. Então, ao clicar numa área, como podem ver, cá temos já seleção feita. Então, deixamos cá reduzir o tamanho. Então, primeiramente, cá temos o tamanho. Iremos selecionar aqui, então, na nossa parte superior apenas. Como podem ver, através da nossa ferramenta Quick Selection, podemos selecionar. Cá temos uma ilustração. Então, deixamos cá ver. Perfeito. Então, apenas iremos pintar aqui na nossa área. Então, como podem ver, cá temos. Então, podemos aumentar pintando um pouco mais para baixo. Então, acabamos entrando um pouco na sombra. Então, deixamos cá aumentar. Quando temos aqui o mais, ela irá adicionar a seleção. Então, sem clicar em nenhuma tecla, em qualquer ponto que iremos clicar, irá adicionar. Então, temos essa seleção, temos esta também. Mas queremos eliminar esta seleção apenas. Iremos clicar no Alt sem soltar. Então, como podem ver, cá temos a alteração. Alt, soltamos. Alt. Então, ao clicar, então estaremos a remover. Então, iremos passar aqui com o mouse. Iremos passar, eliminar essas áreas que não pretendemos. Então, iremos passar mais um pouco. Então, deixa-me cá ver. Não, contração perfeita, mas cá temos o nosso resultado. De seguida, podemos clicar a tecla da opção, podemos clicar em Copy Layer e cá temos. Então, Ctrl T, iremos arrastar para qualquer um dos lados e cá temos o resultado. Então, podemos explorar mais um pouco a nossa outra ferramenta. Temos aqui o Magic Word.
Então, essa aqui o que acontece? Essa seleciona de forma inteligente. Então, iremos clicar. Então, como podem ver, através da semelhança das cores. Então, ela selecionou toda a área na qual tem cores próximas e cá temos o resultado. Então, se selecionássemos esta área, como podem ver, temos cá áreas com cores próximas interligadas. Então, temos aqui esta área, temos aqui esta área, temos aqui, vamos tentar aqui na sombra. Então, como podem ver, ela selecionou aqui a parte exterior. Então, não selecionou a nossa maçã, selecionou toda a área fora a nossa maçã. Porque temos a cor branca, nesse caso a cinzenta, que é próxima em relação às outras cores que encontram-se nessa área. Então, para selecionar apenas ou para inverter a seleção, é só clicar aqui no Select Invert. Então, inverte. Então, agora, ao invés de selecionar esta área de fora, inverteu e selecionou, nesse caso, o negativo, o inverso. Então, nesse caso, a nossa maçã. Então, cá temos. Então, iremos abrir a nossa segunda imagem, iremos para o Open. Então, de seguida, iremos clicar aqui na imagem 2 e cá temos. Então, ainda no nosso Magic Wand, nossa varinha mágica, iremos clicar aqui na nossa árvore. Então, como podem ver, cá temos. Então, para clicar ou adicionar a seleção, iremos segurar no Shift. Então, iremos clicar outras áreas. Então, deixamos cá selecionar. Então, irei clicar aqui no Zoom. Então, deixamos cá ver. Então, temos aqui alguns pontos. Iremos adicionar mais algumas áreas não selecionadas. Perfeito. Deixamos cá tentar eliminar esta área. Então, iremos clicar o Shift. E cá temos. Então, de seguida iremos clicar o Ctrl C e Ctrl V. Então, veremos qual é o resultado da nossa seleção. Então, iremos arrastar para o lado. Perfeito. Então, como podem ver, cá temos a nossa ferramenta, a nossa varinha mágica, na qual podemos efetuar a seleção da nossa árvore. Então, cá temos o resultado. Então, iremos explorar uma outra ferramenta. Nesse caso, ainda no nosso grupo de ferramenta, nesse caso, temos aqui o Object Selection. Então, iremos clicar. Então, cá temos na nossa figura, nesse caso, na nossa camada. E iremos desenhar a área na qual queremos que seja selecionada tal figura. Então, esse é o recurso na qual a nossa ferramenta faz uma análise de forma inteligente e determina qual é o objeto com relevância na área desenhada, na qual ela irá efetuar a seleção. Então, veremos o resultado. Então, após soltar o mouse, ela irá processar e cá temos. Então, como podemos ver, tivemos essa seleção inteligente e rápida. Então, como podem ver, temos aqui esta área, podemos efetuar Ctrl C, Ctrl V, podemos arrastar para o outro lado e cá temos. Então, como podem ver, esta acabou selecionando uma área. Então, temos aqui algumas áreas na qual não devia ter selecionado. Então, essa é a desvantagem de algumas ferramentas.
Existem ferramentas de seleção já apropriadas para determinados propósitos. Então, podemos ver em relação à nossa outra. Então, cá temos, deixa-me cá arrastar para o outro lado. Então, esta aqui, então, deixa-me cá arrastar um pouco mais para baixo. Perfeito. Então, como podemos ver uma transparência por detrás, aqui nos nossos ramos. Então, podemos enxergar a montanha por detrás. Então, nesse caso, a ferramenta Quick Selection mostrou-se muito mais eficiente para este cenário. Então, de seguida iremos abrir a nossa terceira imagem para poder explorar outras ferramentas. Nesse caso, desta vez iremos para o nosso Pen Tool, então, como havíamos visto na aula anterior. Iremos abrir aqui a nossa imagem no Open e iremos selecionar a terceira imagem. Então, como podem ver, podemos selecionar a nossa imagem, nesse caso, o nosso personagem, de diversas maneiras, mas desta vez iremos explorar a ferramenta Pen Tool. Então, para isso, iremos clicar no atalho P. Então, cá temos. Então, iremos iniciar da parte de baixo. Então, iremos desenhar aqui nos contornos. Então, como havíamos visto, a ferramenta Pen Tool nos possibilita selecionar ponto a ponto. Então, ao clicar no segundo ponto, cá temos esta linha. Então, podemos clicar no outro ponto. Então, sem soltar, podemos arrastar tanto para cima, para qualquer direção, e iremos estender a sua amplitude. Então, isso irá ajudar para áreas curvilíneas, nesse caso, ou contornos curvilíneos. Então, iremos eliminar aqui a nossa âncora. Então, iremos continuar com o processo. Então, irei cá fazer uma seleção rápida. Deixa-me cá. Perfeito. Eliminar cá a nossa âncora. É só clicar ou segurar a tecla Alt e clicar aqui no nosso ponto. Então, iremos continuar. Então, iremos efetuar o zoom para melhor visualização. De seguida, o P. Então, iremos clicar no nosso ponto para poder dar continuidade. Então, cá temos. Iremos aqui. Perfeito. Eliminar a nossa amplitude da âncora. Então, iremos avançar. Perfeito. Então, depois de termos desenhado aqui com a nossa ferramenta Pen Tool, então, como podemos ver, cá temos, ainda podemos ajustar os contornos. Então, deixa-me cá dar um exemplo, como podem ver. Então, clicar da tecla P, ao apontar na nossa linha temos este mais. Então, podemos clicar, então, depois iremos segurar com o mouse e ajustar. Então, podemos reduzir aqui a nossa amplitude de ancoragem. Podemos adicionar um ponto K e arrastar um pouco mais para baixo. Então, podemos efetuar os ajustes necessários segundo a nossa preferência. Então,
Após isso, então, voltando no nosso P, então podemos cá, fechar a nossa área. Então, cá temos. Então, iremos clicar a tecla de opções e clicar aqui no Make Selection. Então, após clicar no Make Selection, teremos uma janela. Então, temos aqui a janela Make Selection. Iremos manter aqui no 1. Iremos manter cá as nossas propriedades. Então, iremos clicar em OK e cá temos a nossa seleção feita. Então, podemos clicar Ctrl C, Ctrl V. Então, teremos o nosso personagem duplicado. Então, como podem ver, cá temos. Então, se calhar reduzir aqui a opacidade. Então, iremos efetuar a cópia só para deixar um efeito interessante. Então, deixa-me cá deletar esse path que acabamos de criar. Então, iremos efetuar a cópia. Então, iremos arrastar um pouco para baixo. E cá temos. Então, como puderam ver, essa foi a aula sobre seleção. Então, tivemos a seleção com laço, tivemos o Mark Tool, Quick Selection, Select Objects, varinha mágica, a nossa ferramenta Pen Tool e muito mais. De referir que cada uma das ferramentas pode ser apropriada para uma determinada seleção. Então, há que saber quando usar cada uma delas ou quando uma determinada ferramenta de seleção será apropriada para uma determinada funcionalidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.